bem-vindos à EAC. Vamos dar início a mais um debate mental somático, hoje com a apresentação do verbete Consciência Dispersiva, pela professora da escola, Odila De Lázari. Ela é natural de Mussum, Rio Grande do Sul, tem formação em Pedagogia e Serviço Social, atualmente coordena o setor de recursos conscienciais da escola, está na Conscienciologia desde 1991. Vamos iniciar pela apresentação da aula Análise Conscienciométrica do próprio verbete. Na parte da conformática, com 39 indicadores, na anamnesiologia, com 152 indicadores, na casuística, com 5 casos da sua história pessoal, na terapeuticologia, um somatório de 85 indicadores, na argumentologia profilática, 15 indicadores, na conclusão, frase enfática, questionamento e biografias, 16 indicadores, totalizando 312 indicadores conscienciométricos para a própria análise do verbete. Passamos à nossa colega para iniciar o trabalho e apresentar com você suas palavras. Bom dia a todos e obrigada por terem vindo para colaborar nessa oportunidade evolutiva de toda a equipe. E eu gostaria de começar lendo a definição de consciência dispersiva. É a consciência intrafísica ou a consciência extrafísica que manifesta desatenção, desconcentração, desfocagem, distração, desinteresse, displicência, descomprometimento com a autoevolução, desperdiçando recursos e tempo por falta de autoenfrentamento e prioridade evolutiva, resultando em desorganização holossomática nos diferentes contextos e dimensões. Também gostaria de destacar a frase enfática, que está na página 10. O alto empenho na superação da dispersão consciencial é condição básica para a Consim obter êxito na realização da PROEX. A autopesquisa profunda e contínua leva ao autoenfrentamento revelador. Breve relato sobre o porquê eu escolhi escrever esse tema. Eu já vinha a minha vida toda me achando sem rumo e me questionava por que eu me sentia tão... A minha vida não tinha muito sentido, apesar de fazer muitas coisas. Então, comecei em 2006, quando iniciou a Escola de Autopesquisa da Consciência aqui em Porto Alegre. Eu comecei a fazer autopesquisa, fiz um tempo, parei, voltei em 2008, fiz mais um ano, parei, mas eu vinha tentando conhecer o tema da autopesquisa. Inclusive eu tinha, um tempo atrás, recebi isso por e-mail, como manter o foco, achei bem interessante e comecei a me questionar, mas sem saber, sem ter consciência que esse era um dos meus maiores traços fartos. Há uns 3 anos atrás eu comprei esse livro, Dispersividade Eficaz, comecei a ler e comecei a me identificar um pouco com esse tema. Porém, ainda não estava no foco. O ano passado, em fevereiro, eu retomei a autopesquisa no final de 2013, em dezembro, e em fevereiro veio essa proposta de escrever um verbete e eu comecei a olhar os temas, os tipos de consciência que a gente poderia trabalhar e selecionei 3, aí mostrei para a professora Sônia, mas assim, eu disse, eu penso que o maior é esse, né, a dispersão, e a professora Sônia, também penso que seja, já me conhecia, e eu comecei a trabalhar esse verbete. No início eu fiquei muito chocada, porque quando eu ia
lendo coisas, eu pensei, não, eu não acredito que eu passei a minha vida fazendo isso. Então foi meio impactante. Aí eu comecei a ter aquela ansiedade para terminar esse trabalho, que é uma das características minhas desde que eu me conheço. E aí eu comecei indo mais devagar. Eu digo, não, se eu tenho esse problema, eu preciso respeitar o meu tempo. Então fui pesquisando, todo dia escrevendo alguma coisa, reescrevendo. E para mim, assim, começar em fevereiro do ano passado, terminar agora, ou nem está terminado ainda, porque a gente vai continuar trabalhando nisso, foi um grande desafio. E uma grande aprendizagem. Então, eu acho que isso só vai me ajudar, né? E eu estou aberta aí para colocações que vocês queiram fazer perguntas. Odila, ainda não deu tempo de eu ler todo o verbete, mas Sim. Gostaria de fazer uma pergunta. Você é perfeccionista? Pois é, me dei conta disso no decorrer da escrita desse verbete. Eu tenho essa característica, às vezes, de fugir das atividades pelo medo de não corresponder às expectativas minhas e dos outros, porque eu já penso que os outros vão querer que tudo seja 100%. Então eu já perdi muitas oportunidades de trabalho, de dentro da escola, dentro da conscienciologia, por medo de não fazer certo. Você citou foco. Que tal, ao invés de você focar no outro, você focar em você? Sim. Não importa o que o outro pensa, Sim. não importa o que o outro Sim. diga, o importante é você. Isso eu Seus resultados. eu descobri agora. Né? Ótimo. Mas lá na minha história, desde criança, adolescente, eu queria corresponder ao que os outros esperavam. Né? Mas é claro que eu tenho que focar em mim. Atualmente eu estou me respeitando mais, sabendo dizer não, que era uma coisa que eu não sabia. Extremamente importante. Isto. Só que isso a gente adquire na caminhada, né? Sim. Tem toda uma história de baixa autoestima, de desvalor, de desmerecimento, de colocar o outro na frente, o outro em primeiro lugar. E eu sempre fui uma pessoa pragmática de fazer. Então eu tinha que fazer para corresponder, ou até a mim mesmo. Né? Mas está certo. Vou te dar uma técnica, posso? Pode. Primeiro eu, segundo eu, Terceiro eu. Ponto. Sim. Vai em frente. Claro. A hora que você tiver sustentabilidade e ficar tranquila com isso, aí você começa a pensar no outro. É claro que isso vem no decorrer. Eu já me dei conta há muito tempo que eu preciso ser primeiro eu, né? Mas são valores que você está mudando. Essa questão está na minha holomemória e para tirar de um dia para o outro não é assim. Tem que trabalhar. Mexer em interface, seja lá qual for, não é fácil. Então eu estou assim, diariamente eu penso, isso é uma escolha minha, isso é benéfico. Eu já estou dizendo muitos nãos que eu não conseguia fazer anteriormente. E aqui eu acho que é importante ficar clara a sugestão que a colega deu e que a Odila está complementando, do eu, no sentido de é aquele momento que eu quero ampliar a minha autocognição. Então esse é um momento, digamos, ele não é egóico, ele é altruísta, para que eu possa depois ter um novo olhar para os colegas de uma forma mais isenta, mais limpa, né? Nesse sentido de podermos nos conhecer, porque a pessoa que tem dificuldade com a autocognição terá muita dificuldade na leitura do outro também, né? Inclusive, eu citei aí na casuística, que está na página 5, que eu fiz um curso de serviço social e também é outro curso que estimula muito olhar o outro. Claro que dentro do curso também tem aquela
aquela ideia de que a gente precisa se observar, precisa estar inteira num atendimento, né? Só que foi interessante, dia 11 eu tinha feito essa casuística de uma maneira e eu acrescentei uma frase que eu não tinha colocado até então, que é: também escolhi esse curso por me proporcionar conhecer melhor as consciências, porque tive uma irmã portadora de necessidades especiais e queria ter mais condições de ajudar. Então, isso está na minha holomemória, ou no meu modo de ser desde criança. O fato de ter nascido numa família com uma pessoa portadora de deficiência mudou tudo. Então, eu queria entender, né? Eu queria entender como lidar, como trabalhar com essa situação. E eu buscava qualquer coisa que me desse subsídios para conhecer as pessoas. Eu não conhecia. Você conhece, né, a história. Eu nasci numa família no interior, não tinha condições financeiras. Então, esse foi aquela me levou a ser mais voltado para o outro. Né? E eu acho que não foi ruim de tudo, porque eu pude também né, ajudar, me conhecer. E o interessante é que nessa noite eu tive uma projeção com a minha irmã e a minha mãe, muito bacana, que eu acho assim, eu digo, a certeza de que eu estou no caminho certo, né? Inclusive terminou a projeção num curso extrafísico aqui na escola, com muita gente sendo assistida. Foi uma experiência maravilhosa. E isso, eu inclusive sempre falava até com os colegas aqui, eu falava assim, não, mas eu sempre fui buscar alguma coisa para saber lidar com as pessoas, né? Mas eu não tinha colocado, eu não tinha escrito. E claro que esse é um enfrentamento mais difícil, mas penso que também essa ideia de olhar para o outro, vem por ver alguém que tem mais necessidade do que eu, né? Então é essa visão. Mas, claro que eu respeitei meus limites, eu me sobrecarreguei. Quem lê a casuística aí vai ver que tem muitas dificuldades, tem muitas idas e vindas, mas não é justificativa. E eu acho que sempre é tempo para a gente retomar e seguir, né, e aprender. Aliás, essa frase que tem aqui do professor Valdo, acho interessante no contexto que você mesmo colocou, né? Sim. Talvez valha a pena ler, né? Se você mesmo entender da auto-organização. Aqui, ó. A segunda. A auto-organização consciencial é um modo peculiar pelo qual a consciência disciplina o sistema de autoevolução, eliminando maus hábitos, dispersão dos desempenhos, esforços e rotinas ultrapassadas, tornando-se o ser autoconsciente da mega funcionalidade no cosmos. É uma frase do professor Valdo Vieira. E eu acho que é isso mesmo, né? É o seguir em frente à mudança, né? Tem que ser feito diariamente. Eu ia colocar uma coisa quanto ao se preocupar com o outro, porque eu venho da mesma cidade. E ali é tudo vizinho, parente. A cultura do lugar, de se preocupar com o outro, primeiro o outro. E é uma cultura que não podia dizer não, sabe? Uma cultura assim que primeiro o outro. Quando eu casei, que a minha cunhada primeiro almoçava e depois dava comida para as crianças, aquilo me chocou, me deixou assim de cabelo em pé. Tinha que ser primeiro as crianças e depois a gente. Essa é a cultura daquele povoado lá, daquela cidade.
Então, assim, e aí depois eu comecei, quando estou viajando de aviões, assim, no caso, de cair as máscaras. Primeiro coloque a máscara em você e depois coloque na outra pessoa. E aí eu comecei a entender as coisas. Mas a gente vem de uma coisa tão rígida que eu vou fazer 72 anos e ainda tenho dificuldade de dizer um não e de me colocar em primeiro lugar. Também eu gostaria de destacar assim que o meu foco, apesar da dispersão, eu sou uma pessoa que começa um trabalho e termina. A minha dispersão está muito focada na evolução, no entendimento da multidimensionalidade. Até entender, eu entendo, mas eu tenho uma dificuldade de colocar como prioridade. E isso, eu sei que tem coisas do meu passado milenar que me atravancam, porque se forem ver aí na casuística, eu conheci a projeciologia em 91, no caso número 3, na página 5, estou falando sobre isso. Então, eu fiquei um tempo, eu sabia que isso era interessante, mas até fiz voluntariado, aí surgiram demandas com familiares. Eu parei com a Conscienciologia, apesar de continuar fazendo alguns cursos, e eu fui cuidar de mais um familiar doente. Então, larguei esse voluntariado que eu fazia. Então, aí está a prova de que a minha dispersão não é, eu não faço nada, porque tem o disperso que só fica imaginando coisa e não age. Eu ajo. Porém, eu disperso na minha evolução consciencial. Então, eu larguei os estudos da Conscienciologia, não por completo, mas eu fiquei fazendo alguns cursos. Eu tinha que viajar, eu tinha que cuidar de familiar enfermo, eu fiz isso por 10 anos, além da minha irmã, teve a minha mãe. E com isso, impossível, né? Trabalhar e trabalhar de dia, viajar na sexta-feira, voltar na segunda, assumir atividades dentro de uma instituição conscienciocêntrica, começou a se tornar muito desgastante para mim. Então eu parei com isso. Aí em 2006 eu comecei a fazer autopesquisa, comecei a fazer voluntariado na escola de autopesquisa e fiquei um tempo lá, voltei para o trabalho maçante. E tem mais uma casuística ali, né? Voltei para o trabalho e aquele trabalho foi exigindo cada vez mais tempo e eu larguei a Conscienciologia. Então, eu penso assim, o meu foco, a minha falta de foco não é com as minhas atividades laborais, com a minha atividade dia a dia. A minha falta de foco é consciencial e é evolutiva. E isso eu sei que vem da minha holomemória. Já nasci com essa condição. E estou fazendo um esforço bem grande para não fugir de novo. Né? Assim, quando vem um obstáculo, eu paro, reflito, penso e ponho, agora estou colocando a minha evolução em primeiro lugar. Você já conseguiu identificar qual o elemento que starta essa sua dispersão intraconsciencial? Que deve ter um gatilho aí. Tem um é esse medo também, porque tem muita teoria, é muito abrangente. E eu fico, eu vou ensinar alguma coisa, vou ensinar errado. Então esse medo, claro, talvez pelo perfeccionismo. Tem a baixa estima, o desvalor, que me levam a pensar, não, mas isso não é tão importante. Né? Por que as pessoas vão parar para ouvir uma coisa que não é tão importante?
porque eu acho que aquilo que eu estou passando não é o que as pessoas merecem, né? As pessoas merecem mais, mas isso é do meu perfeccionismo. Dilma, com respeito ao perfeccionismo que você está falando, você acha que o perfeccionismo é uma coisa sua ou é uma prótese? É alguma coisa que você desenvolveu? Sim, talvez a fuga para não assumir as minhas responsabilidades. É uma compensação, é uma prótese que você oferece, que você desenvolveu para corresponder a alguma, não, eu diria mais assim, para corresponder a um determinado pedido que pode ser real ou pode ser imaginário, que exista na família ou em algum outro nível. Talvez sim, porque tudo está interligado, né? Mas, Odila, você chega a perceber alguma relação entre, de certa forma que eu penso que o Paulo está querendo trazer para você, entre a realidade, uma situação de dispersão, um gatilho, como a colega colocou, e algo que você mesmo quisesse programar a dispersão, ou seja, digamos assim, eu não quero ouvir. Vamos dizer, claro que a autopesquisa é autoenfrentamento todo o tempo. Chega às vezes em pontos que para nós são mais difíceis, né, naturalmente, e que isso seja um fator que pode desviar, e aí você conclui da não prioridade, porque eu tenho que ouvir agora o que eu não quero, ou qualquer, algo similar, como se eu quisesse naquele momento ensurdecer, para não ouvir aquela situação que não é o momento, não estou preparada, não estou pronta, algo eu parecido. penso que não tem isso. Não, de não querer ouvir, não. Eu penso que é uma coisa, porque eu sempre ouvi, apesar de, claro, fazendo as coisas certinho, eu sempre ouvi o lado elogio, o lado positivo, né? Então, talvez tenha uma dificuldade de aceitar isso também, né? Mas não sei se é o mais forte. Mas a minha fuga de não dar uma aula, de não fazer uma palestra, de não é mais esse desvalor mesmo, né? Não sei. E veja que paradoxal, né? As consciências são paradoxais. Ela acaba de nos falar de uma projeção lúcida, né? Onde aprendeu muito, inclusive faz laboratórios de projeção na própria escola, pelas suas vivências projetivas. E vejam, quando nós conseguirmos que o multidimensional, ou que a informação multidimensional nos oriente, muda tudo, nosso grau de lucidez, cognição, tudo amplia, não é? Então, ela tem essa ferramenta importante, né, esse instrumento importante de autopesquisa, que é a projeção lúcida, né? Sim, que é o que me dá certeza da multidimensionalidade, que tenho algo mais do que aquilo que se vê no intrafísico. Porém, eu tenho medo de assumir, eu até falo com as pessoas, mas eu tenho medo de me expor. Diante dessa facilidade de ter projeção lúcida rememorável, que tal você usar essa ferramenta a seu favor? Sim. Tudo aquilo que você está tendo dificuldade no intrafísico, leva para o extrafísico e procura técnicas, maneiras, modos de você agir no intrafísico. Sim. Você está com a faca e o queijo na mão. Inclusive, eu cheguei na Conscienciologia em virtude de uma projeção. Então, ela tem uma história. Você só vai a ferramenta. Eu nunca tinha ouvido falar em Conscienciologia, projeciologia, e eu tive uma projeção que naquela ocasião foi meio assustadora, porque envolvia a morte do meu pai. Meu pai ainda era vivo. E em um mês aconteceu exatamente, eu vi os detalhes da morte dele, toda a situação, tudo. Vi como iria acontecer. Eu não tinha conhecimento, eu já tinha tido projeções, mas não sabia o nome, né? Eu sabia, era um sonho. E até foi a Elda que um dia chegou e disse: tem um curso aí que vão falar de sonho. Eu digo: opa, é isso que eu quero. Qual é a relação, né? E fui fazer o curso, né? Então deram toda aquela explicação dos fenômenos. Eu
achei aquilo maravilhoso. Eu digo, nossa, isso era tudo que eu precisava saber. Então, eu levei a sério esses estudos. Eu fui lá, anotei tudo e fiquei 2 anos. Eu não pude mais voltar a fazer os cursos, porque eu estava sem dinheiro, mas eu lia e relia e procurava ler sobre os assuntos da projeciologia. E claro que eu levei muito a sério isso, até porque já tinha tido outras projeções que tinham acontecido. Uma ocorreu quando eu fazia a faculdade, no encerramento. Então eu não tinha dúvida disso. Eu não duvido da qualidade, eu não duvido dos acontecimentos extrafísicos, do amparo. Eu não duvido disso. Eu duvido da minha capacidade de passar isso para as pessoas. O desvalor está em mim e não no contexto, no conteúdo, no conhecimento da conscienciologia. O desvalor é meu. Apoderamento. Voltando, se apoderar da situação. Porque o conhecimento ela tem. Ela só tem que se colocar no lugar e se sentir poderosa. Eu preciso melhorar minha autoestima. Autocontrole. Eu vejo, até agora, o que você apresentou, eu vejo aí duas situações, 2 questões em que você tende a ser dispersiva, que você já até falou, mas o que está batendo mais forte é o perfeccionismo e a decidofobia. A decidofobia, claro, eu até coloquei na casuística aí. Eu fui fazer um curso de serviço social, eu fui fazer um curso de pedagogia, eu não analisei minha situação, né? Eu fui trabalhar em outros trabalhos totalmente, nunca trabalhei nessa área especificamente, então algumas decisões meio assim, sem muita reflexão. Porém, eu sempre trabalhei, eu precisava sobreviver, eu não tinha muita escolha, ou vou trabalhar ou eu não tenho como sobreviver. Era essa. Então nesse sentido, assim, eu acho que até decidi precipitadamente, sem reflexão, porém, eu fiz. Com ótimos resultados. Com ótimos resultados. Mas, o seu pragmatismo. Talvez, é por isso que eu me impactei quando eu comecei a estudar essa dispersão. Eu disse, nossa, minha vida podia ter sido melhor, mas já, vamos, o que passou, né? Vamos viver daqui para frente melhor. Porque agora eu, até fazendo esse trabalho, fazendo autopesquisa, encarando melhor esse caminho evolutivo, eu estou mais tranquila. Eu sinto mais assim, o porquê da minha estada aqui, da minha vida. Eu tinha uma necessidade antes de até viajar. Tinha que viajar, tinha que ir, tinha que se movimentar, né? Sempre em movimento, até para não ficar me olhando, né? Eu estou feliz, estou fazendo, estou viajando, estou conhecendo, né? Não tiro o mérito de uma viagem, mas não precisa ser com este foco. Sempre no outro. O outro está vendo que eu estou viajando, está vendo o que eu estou fazendo. Talvez. Não estava em mim. Isso.